Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e hoje estamos aqui novamente num Nerdice Histórica com o meu grande amigo, professor João Zampier. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho das invasões mongóis no Japão, galerinha, pegando o hype assim do Ghost of Tsushima, o novo último exclusivo, bem dizendo, do PS4, né? E é um joguinho bem legal, meio genérico, mas isso vai um assunto para outro vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar da parte histórica do jogo, né, João? É isso aí, a gente vai comentar um pouquinho o contexto dessas invasões mongóis ao Japão. Vamos apresentar para vocês quem foram os mongóis, por que eles invadiram o Japão e quais foram as consequências, né? E foram consequências bem da hora, assim, para a história do Japão e da Ásia. E fiquem ligados, vocês vão curtir. É isso aí, então, ó, já mete o dedo nesse like aí, jovenzinho, já se inscreve no canal se você não for inscrito e siga a gente nas redes sociais. Somos Nerd Banger do Face e no Insta. Rola a vinheta, editor! Os grandes antagonistas de Ghost of Tsushima são os mongóis. Os mongóis foram um grande povo na história da humanidade e o principal, eu diria que o principal nome mongol assim é um nome bem famoso que eu acho que todo mundo já ouviu falar desse nome, né? Pelo menos quem curte essa parte da história, né? Essa cultura asiática. O Gengis Khan. É isso. O Gengis Khan ele foi o primeiro, né, a unificar as várias tribos mongóis. Que mongóis é o nome que a gente dá genericamente a um grupo, né, de povos que partilham elementos culturais comuns, como língua, religião, mas não tinham, na verdade, uma unidade política. O que a gente pode fazer um paralelo rapidinho legal também é com os vikings, né? Os vikings no norte, eles eram um povo nórdico, eles tinham, tipo assim, uma cultura bem similar entre eles, mas eles eram vários povos. Exato. E aí chegou o Bluetooth, lá e unificou tudo. Foi o que o Gengis Khan, o Temujin, que o nome de verdade dele era Temujin. Exato. Gengis Khan foi um Apelido, um alter ego. um alter ego, assim, um título que ele se deu depois, né? Sim. Vamos pensar em nome artístico, né? Aham. Foi algo mais popular. Gengis Khan é um título que ele se deu, que significa flagelo de Deus, uma autoestima absurda do nosso querido Temujin, né? Sim. E o Gengis Khan ele vai promover essa unificação dos povos mongóis, igual o Fabinho comentou. A gente pode fazer o paralelo com os vikings. Existia a cultura viking, mas havia uma descentralização política, que depois, né, vai ser centralizada na figura do rei Harold e outros que virão depois na região da Noruega. Lá na Ásia, nas planícies asiáticas, né, no centro do continente, nós temos também um mosaico de povos. Muitos desses povos, pela proximidade geográfica, partilhavam aspectos culturais comuns e dentre esses que a gente está chamando de mongóis apareceu essa figura do Gengis Khan, que promoveu essa unificação política e a partir da unificação política ele colocou esse povo nos trilhos da expansão. Ele vai se expandir por toda a Ásia, atingindo ali a região que hoje nós chamamos, né, de norte da Índia, até a região da Europa Oriental. O Império Mongol, inclusive, ele foi, em termos de extensão territorial, ele foi o maior império que a gente já viu na história da humanidade, né? Ele ultrapassou, inclusive, o Império Romano, que foi um império gigantesco também, né? O Império Romano ele concentra-se, né, ali em torno do Mediterrâneo, né, então norte da África, sul da Europa, se expandindo até a região da Bretanha, mas ele não vai muito a leste, ele não consegue passar muito da região do Reno. O Império Mongol não, ele vai do centro asiático, né, das planícies centrais asiáticas, se expandindo até a Europa oriental, depois ao sul do continente asiático também, a região da Índia, e na parte leste, né, até ali o mar do Japão. O Gengis Khan, João, ele inclusive ele não viu a extensão total do que o Império Mongol atingiu na história, né? Ele morreu antes, mas mesmo depois da morte dele, seus descendentes continuaram, né? Exato. Os descendentes do Gengis Khan, Foi descendente, segundo dizem, galerinha, ele teve mais de 500 esposas e concubinas. O cara ultrapassou o Gene Simmons, velho. quem que é o Mr. Catra perto do Gengis Khan? Foi filho, pata! E os descendentes dele, aqueles que pelo menos, né, eram legítimos e assumiram a linha de sucessão, eles vão dar continuidade a esse projeto de expansão. Então o Império Mongol ele começa a se expandir nas mãos do Gengis Khan, mas ele assume uma configuração maior ainda nas mãos dos descendentes do Gengis Khan. E eu diria que o mais famoso deles é o Kublai Khan, que foi inclusive uma peça-chave na história do jogo Ghost of Tsushima, que ele é o responsável por decidir invadir, conquistar a parte do Japão ali, né? Isso. A parte sul do Japão, né? Que é aquela primeira ilha, né? A partir
da China, indo em direção ao norte. A primeira ilha do Japão, né, conjunto de ilhas no caso, vai ser o local onde se passa, né, o jogo, que é o local onde os mongóis vão invadir. O Japão ele é favorecido pela configuração geográfica, ele não é um país continental, ele é um país insular, formado exclusivamente por ilhas. Essas ilhas não são contínuas, né, elas não têm ligação, muitas delas são descontinuadas. Hoje, por conta da urbanização e tudo mais, você tem, né, pontes e tudo mais, na época não. Então isso acabava favorecendo, né, o isolamento em relação ao continente asiático, o fato de ser formado por ilhas. Então o jogo ele não vai se passar no Japão como um todo, mas sim nessa parte sul do país. O jogo inteiro se passa na ilha de Tsushima. Esse aí é um personagem que o jogo criou, é um personagem fictício, o Khotun Khan, que ele é sobrinho do Kublai Khan. Ele é um personagem fictício, mas ele foi a figura ali, porque eu acho que, eu ainda não terminei o jogo, mas eu acho que colocaram um Khan fictício justamente para você poder matar ele com o seu personagem. E para não fugir da história. E para não fugir da história. Ele invade a ilha de Tsushima, ele consegue vencer muito facilmente a união de samurais, por conta também do Bushido que os samurais seguiam, que era aquela honra extremada, que era tipo assim, eu vou lutar com você, vai ser frente a frente, olhando o olho no olho, eu vou chegar e a gente vai lutar de maneira honrosa. Nem todo mundo tinha isso. Nem todo mundo tinha isso. A primeira cena do jogo, inclusive, é o Lord Shimura, que é o cabeça, assim, o Jito de Tsushima, ele chega e desafia o melhor guerreiro dos mongóis para enfrentar o seu melhor guerreiro, que era o general Itachi. E aí ele chega lá todo pimpão, né, preparando assim pro duelo. O Khotun Khan chega, joga óleo nele assim, ele se distrai e taca fogo. Ou seja, eu não tô nem aí pra tua honra, meu amigo. Eu quero tocar o puteiro aqui, isso aqui vai ser meu. E em questão dessa honra também havia, né, dentro do Bushido, a questão do Araikiri, né? Depois, se eles fossem derrotados... Se você sobrevivesse à batalha, se o seu daimyo, se o seu lord tivesse sido morto, você não poderia continuar vivo, senão você ia virar um Ronin, que é um samurai em desgraça, um samurai desonroso, sem mestre. Aí você promovia o seppuku. O seppuku, que... o suicídio, né? Você cortava fora. Era uma... Normalmente, você tinha samurais que eram especialistas nisso, em serem executores do seppuku. Por quê? Porque se você decide fazer o seppuku, você se prova um samurai honrado. Então você não tem que sentir dor. O que acontece? Você usa a sua espada para cortar o abdômen. E assim que você corta o abdômen, esse samurai que é especialista em decapitação, ele já corta a sua cabeça para você não sentir dor nenhuma, para você já morrer na hora. Era tão assim a retidão do código de honra dos samurais, e isso era normal, né? O militarismo no Japão, ele não era só uma prática ou profissão, ele era mais uma filosofia, né? Que a pessoa não se tornava um soldado ou um guerreiro, né? Porque ela gostava e tudo mais. Ela seguia aquilo ao longo da vida, né? E existia por trás disso todo um código de honra que esse guerreiro deveria seguir, o respeito, a questão da moral, né, da honra. E quando isso era perdido, isso é visível até na Segunda Guerra Mundial, na metade do século XX, né? Os guerreiros japoneses durante o conflito, eles praticam isso ainda, principalmente os oficiais que eram dessa linha nobre de samurai. Então é algo histórico no Japão, e a gente pode dizer que isso existe, né, desde o século XIII, que é quando se passa o jogo. O jogo começa em 1274, o ano inicial da primeira invasão mongol no território japonês. Vale lembrar aqui que foram duas, né, dessas invasões. Essa primeira pega os japoneses com as calças na mão, literalmente, eles não estavam esperando, porque não era algo recorrente, algo que acontecia. O motivo é aquilo que nós apresentamos, né, a geografia do Japão. Mas os mongóis são levados a invadir o Japão por conta, né, de um... pirata japonês. Isso, né? que eles foram lá e cutucaram. Cutucaram o Império Mongol, eles foram para a região da China, que já fazia parte do Império Mongol, e aí meio que chamou a atenção do Kublai Khan. Ele falou, opa, tem uma galera ali embaixo que eu acho que o território ali vale a pena dar uma explorada, hein? E aí os mongóis então vão se projetar, né, para cima do Japão. Vale destacar também que os mongóis não tinham essa tecnologia naval. Sim, a expansão deles era primordialmente terrestre. Isso. Eles não tinham uma marinha assim. Exato, eles tinham um exército, e essa expansão terrestre ela era favorecida pela principal unidade militar mongol, que era o Cavaleiro das Estepes, né? O Cavaleiro Mongol. Ele portava como principal arma o arco e flecha, não era a única, mas era a principal. E eles treinavam para disparar essas flechas de cima de um cavalo em movimento.
Então era uma das principais estratégias de avanço e de ataque mongol. Usar essa cavalaria que no meio dos ataques ficava ali percorrendo o campo de batalha em círculos, com esses arqueiros disparando as flechas numa mesma direção. Então o movimento fazia com que ficasse difícil você acertá-los, né? Os cavaleiros não estavam parados ou andando em linha reta. E essas flechas concentradas no mesmo lugar a gente pode comparar, né, a uma saraivada de metralhadora nas guerras modernas hoje. Sim. Tá? Numa época em que eles não tinham qualquer tipo de defesa ou preparo contra essa estratégia militar. E o resultado dessa primeira invasão é que, apesar dos mongóis terem saído na frente, terem conseguido conquistar vastas áreas, né, dessa parte sul do território japonês, eles são obrigados a recuar, são obrigados a voltar para o continente, porque parte considerável do exército mongol era formado por mercenários, e aí o mercenário vai lutar enquanto o tiro está correndo, né? E você pega um exército formado meio que de última hora, de supetão, né? Sem muitos recursos. Então era um exército poderoso, um exército grande, que tem êxito, mas ele não consegue consolidar a dominação por conta dessa falta, né, de recursos financeiros e de soldados que acabam debandando, né, porque muitos eram mercenários. Então os mongóis se retiram do Japão em 1278 e voltariam a atacar de novo, né, o arquipélago japonês em 1281, que aí é a segunda invasão mongol. Esse gap, né, esses 3 anos, eles vão servir para que o Japão pudesse se preparar. Então eles aumentam o contingente militar, reforçam fortificações já existentes, constroem novos fortes nas regiões onde os mongóis haviam desembarcado. Isso faz com que eles estejam melhor preparados para uma segunda invasão que eles sabiam que aconteceria. Sim, eles tinham certeza que os mongóis não existiam ali, já se preparam e acontece algo muito inusitado ainda na segunda invasão, Sim. né, João? Uma ajuda divina ao povo japonês. Pois é, quando de fato chega a segunda invasão, a segunda frota mongol, né, essa eles acreditam que contava aí com mais de 20.000 soldados, né, e enfim, era uma força gigantesca para uma época onde a população não era tão numerosa quanto a de hoje. Esses mongóis atravessam, né, a parte de água ali com navios construídos por engenheiros chineses. Engenheiros chineses que propositalmente sabotaram os navios nos seus projetos de construção, colocaram ali falhas estruturais propositais para que os navios apresentassem problemas ao navegar ou mesmo afundassem. É exatamente o que o pai da Jyn Erso fez na Estrela da Morte, ao projetar a Estrela da Morte, deixou aquele buraquinho ali pro Luke dar aquele tiro. Quem assistiu Rogue One sabe o que eu tô falando. Tipo, toda aquela estrutura, né, praticamente impenetrável, você tem ali um ponto fraco, a mesma coisa com os navios mongóis. Enfim, quando esses navios chegam à costa japonesa novamente para a invasão, essa frota ela é rechaçada por um tufão muito forte, né? Tufões são ventos muito fortes que sopraram ali naquela parte sul do Japão, e como esses navios, além de não terem uma quilha muito profunda, né, a quilha é o que dá o empuxo, que mantém o navio estável na superfície, eles tinham essas falhas que fez com que muitos afundassem, virassem, ou seja, eles não conseguiram consolidar a segunda invasão também. Esse tufão ele foi chamado de kamikaze, daí a origem do termo. Kami significa Deus, kaze é vento em japonês, a junção dos dois seria o vento divino, e posteriormente usado na Segunda Guerra Mundial. Né? Sim, os pilotos japoneses, né, que a gente costuma ver em qualquer filme que mostra batalhas, né, da Segunda Guerra Mundial na frente do Pacífico, aviões que se jogam sobre os navios e tal. O kamikaze ele vai surgir nesse contexto da Segunda Guerra, mas no final, que era aquele piloto que já em um ponto onde o Japão não tinha mais recursos, principalmente o petróleo, já que os Estados Unidos haviam embargado as exportações, eles decolavam, né, das bases com meio tanque suficiente para que eles chegassem onde estavam as posições norte-americanas, as atacassem, e aí, uma vez que eles não conseguiam mais voltar, eles jogavam seus aviões em cima dos alvos também. Isso era um verdadeiro vento divino, que explodia tudo, galera. Não era um só, não, eram vários. Toda essa experiência com os mongóis, ela serviu para o Japão consolidar o shogunato como a sua forma de governo, assim, durante muito tempo. O shogunato já existia na época da primeira invasão mongol, porém essa experiência fez com que o povo japonês abraçasse cada vez mais essa forma militar de governo, né?
A gente pode comparar o shogunato em termos administrativos ao feudalismo que acontecia na Europa, mais simultaneamente, né? Aquela partição do território entre líderes militares, cujo principal objetivo era defender esse território. Então, o Japão ele tinha uma forma de organização política muito semelhante. Essas invasões vão mostrar que era necessário transformar essa sociedade em uma sociedade com valores militares mais fortes. Então, que nem você falou, o shogunato começa a ganhar força conforme eles veem que era necessário criar uma cultura militar. O shogunato então ele dura muito tempo, ele começou no século XIII e foi até a restauração Meiji, Final do século XIX. Final do século XIX, tanto tempo que o Japão permaneceu praticamente fechado a qualquer influência estrangeira. O Japão começa a se abrir, né? O mundo começa a ouvir falar do que acontecia dentro do Japão, porque até então se sabia que o Japão existia, mas sabia-se muito pouco sobre o que acontecia ali dentro. O mundo começa a ouvir falar sobre o Japão finais do século XVIII, quando missionários cristãos tentam entrar no Japão para levar o cristianismo, acabam sendo mortos. Outros povos, como os franceses, até tentam um contato, mas esse contato só vai ser consolidado com os norte-americanos, né, na expansão que os Estados Unidos fazem em direção aos mercados asiáticos pós-Guerra de Secessão. Aí passa-se a ver o que acontecia dentro do Japão até lá. O que se sabe é basicamente aquilo que eles próprios produziram de registro, né, e muito pouco aquilo que outros povos viram sobre o Japão. Sim, o Japão, a galera tava andando de katana pra rua até 1800 e pouco, era normal, assim, sabe? Sim, kimono, katana e koki. Antes da restauração Meiji, que é inclusive pano pra manga, porque tem muita obra boa na cultura pop que abrange esse período do fim do shogunato e o começo do Império Meiji, com o imperador Meiji tomando posse de vez do Japão como uma figura política central, né? Isso. Vale então a gente destacar aqui, né, que sempre existiram imperadores no Japão, né? Inclusive lá no século XIII, onde se passa o jogo. Porém, esse imperador ele era muito mais uma entidade divina do que política. Muito bem, do que uma entidade política. Quem governava politicamente o Japão eram os shoguns, esses, vamos falar, né, em uma linguagem mais ocidental, senhores feudais japoneses. Dá pra fazer um paralelo assim também com o parlamentarismo inglês, né? Um negócio assim de que existe o imperador, existe uma rainha, existe uma família real, porém quem manda no caso do parlamentarista é o parlamentar, o primeiro-ministro. No caso do shogunato era o shogun. Exato. Então o imperador era praticamente desprovido de influências políticas, né? Ele até podia dar o pitaco dele lá, mas enfim, quem decidiu o que seria, o que não seria feito e o como era o shogun. E ele era visto mais como uma entidade divina. O imperador, ele, além do respeito que se tinha por ele, ele era cultuado e não seguido, vamos colocar assim, né? Tanto que existe, né, a religião... É o shintoísmo? O shintoísmo, exato. O shintoísmo é a religião que cultua a figura do imperador japonês. Religião essa que é hoje uma das que tem o menor número de adeptos no mundo. Ela entrou em descrédito no final da Segunda Guerra Mundial, quando o imperador Hirohito foi obrigado a renunciar ao seu caráter divino como condição para que os norte-americanos aceitassem a rendição japonesa. Isso fazia parte de toda uma estratégia dos norte-americanos para evitar que os japoneses chegassem até as últimas consequências do conflito, né? Sim, porque os japoneses, eles como guerreiros, eles sempre tiveram isso dos samurais, né? Eles sempre foram banzai até o limite. Eu tô tomando... Tanto que tem a história que a Magnum foi criada por causa dos japoneses, né? Do exército japonês. Porque você metralhava o japinha, cara, ele continuava vindo pra cima do C. Então precisava de uma munição que derrubasse o caboclo na hora, né? Precisava de um balaço maior para que ele caísse para trás com um tiro, né? Enfim, um tiro que o derrubasse, né? A Magnum 45 ela vai ser difundida na história dos conflitos a partir da Segunda Guerra Mundial como arma especial enviada à frente do Pacífico, né, para que eles conseguissem com o tiro derrubar o japonês, para que eles, enfim, né, porque mesmo com ali alvejado, mas sem que esse tiro tenha acertado alguma parte vital, ele ia continuar lutando. Né, enfim, isso foi parte, né, eles lutavam pelo imperador, eles defendiam a honra do imperador, que era para eles um deus. Aí o imperador chegou e falou o seguinte: galera, ó, calma aí, eu não sou Deus não. Eu não sou Deus não, pode parar, chega, tá certo? Isso porque eles estavam dispostos a continuar lutando mesmo depois de 2 bombas atômicas.
Eu gosto muito do Japão, eu gosto muito da cultura japonesa e isso é uma das coisas que me faz gostar tanto, porque é um povo guerreiro, assim, sempre foi, desde o início do Japão, eles sempre foram um povo assim que acreditou piamente no que eles acreditam, assim, lutou piamente pelo que eles acreditam. É uma galerinha legal, Zayn puxado. Sim. E daí eles produziram, né, historicamente materiais para esses vários mangás e animes. E eles são, historicamente, na cultura pop, eu acho que o Japão é um dos maiores, eu acho que é maior que os Estados Unidos, inclusive, em produção de conteúdo. O Japão, eles são muito ricos culturalmente. Mangás, cinema, a gente tem inclusive o Ghost of Tsushima, pode ser um jogo americano, mas ele é um jogo que tem até um modo que chama modo Kurosawa, que você joga em preto e branco com áudio em japonês para simular os grandes épicos de samurai que o Akira Kurosawa, um grande diretor japonês, produziu durante a década de 50, 60 e 70. Kurosawa, inclusive, que é uma das grandes influências do Martin Scorsese. O Japão ele é muito rico culturalmente, então vale muito os nerds históricas sobre ele. Vale lembrar, né, que boa parte dessa cultura, né, de animes e tudo mais, ela vem do Japão, né? Sim. Ela faz parte da própria cultura moderna japonesa, então nada mais justo do que eles ambientarem parte dessas histórias na própria história deles. Na própria história deles, inclusive saem grandes obras que são consideradas os melhores mangás da história, inclusive uma delas é considerada um dos melhores quadrinhos da história, não só mangás, que é o Lobo Solitário, que conta já uma parte do final do Shogunato. É interessante a gente falar dessa parte também mais pra frente. Nós temos Vagabond também, que conta a história do maior samurai da história do Japão, que é o Miyamoto Musashi. Várias obras incríveis, assim, inclusive esse Vagabond é baseado num livro também japonês que conta a vida do Musashi, e tal livro também inspirou uma trilogia de filmes na década de 50, 3 filmes excelentes falando da vida do Miyamoto Musashi. Então tem muita coisa desse período japonês aí, do período histórico japonês pra gente comentar aqui. A gente trabalhar. Utilizando ainda paralelos nerdísticos, o que é ainda mais legal para esse canal. É isso aí. Então a gente vai seguir, né, esse assunto, conversando um pouquinho sobre o que foi o período do Shogunato e terminando com a restauração Meiji. Vamos trazer aí filmes, né, animes, mangás que trabalhem também esse contexto para que o assunto possa ficar trabalhado por completo. Bem trabalhado. É isso aí. E fica ligado aí, galera, que vai ter mais Ghost of Tsushima aqui no canal. Eu vou fazer meio que uma análise do jogo, eu vou trazer filmes do Kurosawa também. Pra quem curtir o jogo, vai ter bastante filminho legal do grande Akira Kurosawa aqui que eu vou indicar pra vocês assistirem, viu? Então é isso, né, João? Esse foi mais um Nerdice Histórica. Contamos então com a sua curtida, com a sua inscrição. Seguir a gente também nas redes sociais. O editor agora você vai pôr, né? No outro vídeo você me deixou em branco, né? Você vai pôr aqui do ladinho, né? Não. Segue o João também lá na página dele, galerinha, no Facebook, o Politizando com o Professor João Zampier. Isso aí. Lá tem muito conteúdo histórico bacana pra vocês, principalmente na área de política. E lembrando, viu, o Professor João, ele é neutro nas suas postagens. Ele não puxa sardinha pra nenhum lado, ele gosta de informar. A gente fala sobre política, né, e sem ficar com tendências e levantando bandeiras de ideologias. A gente fala de fatos, né, sem ficar partindo desse campo mais tendencioso. Sim, então vale a pena conferir, sem preconceito, viu? Porque ele não é nem lá, a página não tem ideologia nenhuma. Isso aí. É só informação. Então é isso. Muito obrigado por estarem com a gente em mais um Nerdice Histórica. Valeu, galera. Então é isso. Então um abraço. Forte abraço. E valeu!